E amém. Glória a Deus. Bom, hoje é a terceira aula da Escola de Solteiros. Quem são os sobreviventes aqui que estão desde a primeira aula? Quem é que está aqui desde a primeira aula? Falei, glória a Deus, bastante gente, né? Deus é bom. Conforme eu tinha dito, nós teremos 4 aulas. Na primeira aula, nós tratamos sobre as coisas que os jovens fazem, que trazem feridas sobre as suas vidas. Eu falei sobre 7 coisas que atraem feridas, 7 erros que nós cometemos, que causam feridas na nossa vida. Na semana passada, eu tratei sobre o tema... Quem lembra que eu tratei semana passada? O que fazer enquanto espero. E hoje eu vou falar sobre como saber se encontrei a pessoa certa. Eu recebo muito e-mail todo dia eu recebo, minha caixa de e-mails, ela enche. Por exemplo, hoje mesmo eu já respondi meus e-mails, já devo ter mais de 100 e-mails lá já. Inclusive eu estou orando para ver se Deus levanta um pessoal aí que sabe sobre vida sentimental, para me ajudar a responder esses negócios, porque é coisa demais. Eu não dou conta. Para você ter ideia, eu tenho que responder perguntas sobre como comprar livro, eu tenho que responder perguntas sobre como levar a gente para poder fazer um congresso, e eu tenho que responder perguntas sobre vida sentimental também. O pessoal quer saber, pastor, me ajuda aí, o negócio está feio para o meu lado. E uma das perguntas que eu mais recebo, tem várias perguntas, a que eu mais recebo, na verdade, é assim: terminei meu namoro, e agora? É a que eu mais recebo. A segunda pergunta que eu mais recebo é assim: pastor, como suportar, como vencer as tentações? É a segunda. E a terceira é essa aqui: como saber se encontrei a pessoa certa? Eu entendo essa dúvida dos jovens, porque essa resposta para essa pergunta, ela é uma das respostas mais importantes que nós vamos procurar e ter na nossa vida. Tem 3 respostas para 3 perguntas que você tem que buscar. A primeira resposta é onde você vai passar a eternidade, a mais importante que você tem que ter. Onde eu vou passar a eternidade? Quando tudo isso aqui acabar, porque esse tempo que nós vivemos ele é muito curto. Você vai viver aí 70, 80, 90 anos, mas depois isso aqui tem uma eternidade. Então a pergunta mais importante da sua vida é: onde eu vou passar a eternidade? A segunda pergunta mais importante da sua vida é: com quem eu vou viver o tempo que eu estiver na terra? Com quem eu vou me casar? Com quem eu vou compartilhar os meus sonhos, os meus planos? Essa resposta você tem que ter, porque a sua felicidade na terra depende da resposta que você vai dar a essa pergunta, da ação e resposta a essa pergunta. Por isso não pode ser de qualquer jeito, como muita gente faz aí, que só porque gostou da aparência de alguém, começou a namorar, começou a ficar e está achando que está abalando. Não pode ser de qualquer jeito, tem que haver critérios. Tem que ter uma série de fatores aqui para você fazer essa escolha. E a terceira escolha mais importante da sua vida é o que você vai fazer a vida toda. Que trabalho que faculdade você vai fazer, que trabalho você vai ter, em que você vai atuar. São as 3 perguntas mais importantes da nossa vida. E para elas você deve buscar respostas. E hoje eu quero falar sobre a segunda mais importante, que é como saber se encontrei a pessoa certa. Alguém tem essa dúvida aqui? Deixa eu saber. Quem tem essa dúvida? Ninguém, né? Só eu mesmo tenho essa dúvida. Vou pregar para mim aqui hoje. Abre comigo sua Bíblia em Esther. Esther. Quero ver se você sabe de Bíblia. Quero ver se você acha Esther. Há pouco tempo teve uma minissérie aí na TV, falando sobre a história de Esther. E aí você vai ver, é tudo mentira, né? A maioria do que passa lá é mentira. Tudo adulterado, tudo mudado. Vale a pena ler o livro de Esther, vale a pena conhecer a história dessa mulher, que foi uma mulher que viveu com propósito. Esther, capítulo 2. Nós estamos sendo transmitidos pela rádio agora. Tem uma galera ouvindo a gente aí de fora. Na semana passada era interessante que tinha mais gente pela rádio do que na igreja. Tinha muita gente ouvindo a gente lá fora. E hoje não vai ser diferente, né? Muita gente deve estar ouvindo. Eu queria até pedir para as pessoas que estão ouvindo aí pela rádio para compartilhar o link para outras pessoas também terem acesso a essa mensagem. Esther, capítulo 2, quem encontrou, diga eu achei. Verso 2 diz assim: então disseram os jovens ao rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência
e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnem todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob a vista de Hagai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes, eu não consigo adaptar essa versão, dêem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste, porque isso concordou o rei e assim o fez. Bom, deixa eu tentar te explicar o que estava acontecendo aqui nesse texto. O rei Assuero deu uma festa, um jantar, convidou todos os príncipes para poder participar desse jantar. E era costume do rei convidar a sua esposa, para mostrar a sua esposa para os convidados, o quanto ela era bonita. E aí ele convidou a rainha Vaste para vir para essa festa, para ele mostrar para os reis que ele podia, para mostrar para os príncipes assim, eu sou o cara, eu tenho a mulher mais bonita daqui. E a rainha simplesmente disse assim, eu não quero ir para essa festa. E o rei ficou furioso com isso. E além do rei ficar furioso, os príncipes disseram para o rei assim, bom, agora as mulheres vão seguir o exemplo da rainha e vão começar a desobedecer os seus maridos. Então o senhor tem que repudiar essa mulher, o senhor tem que mandá-la embora e escolher uma outra mulher para o senhor casar. E aqui apareceram assim os conselheiros do rei e falaram assim, olha, vamos procurar algumas mulheres. Mas eles apresentaram critérios para o rei. Que tipo de mulheres nós vamos procurar? O primeiro critério foi que a mulher deveria ser uma moça virgem. Ela deveria ser nova e deveria ser virgem. O segundo critério, boa aparência. E o terceiro critério, ela deveria ser formosa, né? Então foram esses os critérios que os homens apresentaram para o rei. Olha, tem que ser moça, nova, tem que ser virgem, tem que ser bonita, tem que ser formosa. Apresentaram esses critérios e quando Esther aparece para o rei, lá no versículo 17, nós vamos ver que diz assim, olha, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as outras virgens. Ou seja, Esther tinha todos esses critérios que o rei procurava. No entanto, hoje em dia, esses critérios, eles não podem ser dessa forma. A questão da beleza, tem muita gente que começa relacionamento guiado pela aparência. E aí tem um ditado que diz que quem vê cara não vê coração. Esses dias eu escrevi um post para o meu blog, chamado assim, meus pais sabem de nada, inocentes. E aí é um ratinho apresentando a namorada para o pai. A namorada é uma gata. É uma gata mesmo, uma felina. E aí os pais estão pensando um com o outro assim, tem alguma coisa errada com essa menina. E o gatinho está assim, o ratinho está assim, sabe de nada, inocente. O rato está namorando o principal predador dele, que é o gato. E para ele, não. Ele simplesmente achou ela bonita, ela é uma gatinha, tem boa aparência, então não tem problema nenhum, os meus pais não sabem de nada. Então, aparência, essas coisas aqui não são critérios. Existem alguns critérios importantes que nós devemos avaliar na pessoa com quem nós vamos viver o resto da vida, na pessoa com quem nós vamos escolher, e a partir de avaliar esses critérios, nós devemos fazer a nossa escolha. E eu quero fazer uma série de perguntas, porque eu avalio perguntando. Você avalia uma coisa perguntando, fazendo perguntas sobre ela. Por exemplo, como eu preparo um esboço, um sermão bíblico? Eu leio o texto e faço perguntas para o texto. Quando isso aconteceu? Essa carta, esse texto, essa mensagem, ela é endereçada para quem? Com que sentido? Que reflexão ela traz? É assim que eu preparo um texto. Então, eu quero fazer uma série de perguntas para mim, e você deve fazer essa série de perguntas para você, para que quando você encontrar alguém, você tenha a resposta para essas perguntas e saiba se de fato essa é a pessoa com quem você deve se relacionar e ter um relacionamento que dure a vida toda. A primeira pergunta que você deve fazer para saber se você encontrou a pessoa certa é: nós temos a bênção de Deus? É a primeira pergunta, é a mais importante de todas. Para você saber se encontrou a pessoa certa é essa: nós temos a bênção de Deus. Por que a bênção é importante? Porque não existem 3 vias, não existem 3 caminhos, só existem 2 caminhos. A própria Bíblia diz assim, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que passar disso é de quem? Maligno, é de Satanás. Então, só existem 2 caminhos, bênção e maldição. Quem não tem bênção, não é que Deus vai amaldiçoar, não quer dizer isso. É que quem não tem bênção comete erros e por não ter a proteção, a cobertura de Deus, atrai a maldição. Então não tem outro caminho. Quem não tem bênção, atrai a maldição. Então a primeira pergunta é:
Nós temos a bênção de Deus? Pastor, como saber que Deus está abençoando? Como eu vou saber? Você deve analisar as escrituras sagradas. O seu relacionamento, a pessoa e o seu relacionamento deve ser avaliado pelas escrituras. Por exemplo, as escrituras dizem alguma coisa contra esse relacionamento? Essa pessoa tem uma característica que vai contra algo revelado nas escrituras? Nosso namoro é em julgo desigual? Essa pessoa ama a Deus tanto quanto eu amo? Essa pessoa se importa com as coisas de Deus tanto quanto eu importo? Bom, se a Bíblia não diz nada contra, se aquela pessoa ama a Deus tanto quanto eu amo, se ela quer buscar a presença de Deus, se ela quer viver na presença de Deus, tudo bem, eu tenho a bênção de Deus. A primeira coisa é isso, saber se as escrituras dizem algo contra aquele relacionamento. A segunda coisa é, meus pais também abençoam, sabe por quê? Deus confirma sua bênção através da vida dos pais. A bênção de Deus, ela é confirmada através da vida dos pais. Se você for ler o texto lá de Gênesis, deixa eu ver o capítulo aqui que eu marquei, Gênesis capítulo 28, do verso 1 ao 4, você vai ler a história de Isaac chamando Jacó e falando com Jacó assim, olha, eu te abençoo, você vai para o lugar onde eu estou mandando você ir, eu abençoo você, eu abençoo a sua futura esposa, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a sua descendência. Era costume na Bíblia os pais chamarem os filhos e profetizarem sobre a vida deles e derramarem a bênção sobre a vida deles. Há uns dias atrás eu estava fuçando no Facebook da Michelle e há um tempo atrás a Michelle era tão ativa quanto eu, ela postava muita coisa. Aí a Isabela nasceu, acabou que ela teve que dar um tempo, mas ela também postava no Namoro com Propósito, tudo. E eu vi um texto no Facebook dela que falava justamente sobre isso, sobre a importância de ter a bênção. E ela contava sobre o momento que eu conheci a mãe dela. Ela contava no texto que assim, ela começou a andar comigo, gostou de mim, tudo, só que a preocupação dela era o que a mãe dela ia pensar. Porque, não sei quantos sabem, antes de eu vir para a igreja, eu era um cara, se você já viu o Homem de Ferro, o filme do Homem de Ferro, eu era parecido, porque eu tinha ferro pelo corpo todo, eu tinha largador na orelha desse tamanho, nas duas orelhas, eu tinha 3 piercings no queixo, um piercing na bochecha de cá, outro piercing nessa bochecha, 2 piercing nessa sobrancelha, um nessa sobrancelha, piercing no nariz, andava com corrente, coturno, roupa rasgada, blusa do Iron Maiden, barbudo, cabeludo, esse era o meu estilo. E aí a Michelle, crente, me conheceu na igreja, porque eu fui para a igreja, e lá na igreja ela me conheceu, vai me apresentar para a mãe dela. A grande preocupação dela era o seguinte, minha mãe não vai gostar. E aí, nós estávamos conversando sobre a hipótese de ir conversar com a mãe dela, né? E eu falava com ela assim, não, claro, nós vamos, mas antes eu vou fazer um tupete, vou arrancar os brincos, tirar tudo, e eu vou lá conhecer a sua mãe. Só que um dia nós estávamos assentados à porta da igreja, e de repente a Michelle fica branca. Toma um susto, ela já era branca, agora imagina o que a Michelle se transformou. Eu tinha um leite na minha frente, um copo de leite na minha frente. Eu perguntei para ela, o que aconteceu? Ela, minha mãe está vindo aí. Eu falei, e aí, o que eu faço? Eu corro ou eu fico? Ela falou, você fica. Eu queria sair correndo dali, porque eu ainda estava nesse estilo ainda. E a mãe dela chegou, ela me apresentou, falou assim, olha mãe, esse aí é o Juninho, que eu falo com a senhora. Ela deu uma olhada para mim e falou assim, Juninho, esse aí é o Juninho. Ela foi super educada comigo, me cumprimentou e tal, foi embora. Ela é a Michelle. E aí a Michelle ficou preocupada, porque a mãe dela simplesmente foi educada e não falou mais nada. Não esboçou nenhuma reação. E foi para casa. Eu tentei ligar para a Michelle, não consegui falar com ela naquele dia, de jeito nenhum. Eu fiquei 3 dias tentando falar com a Michelle no celular, no Orkut, no falecido Orkut. Tentei falar com ela de todo jeito, eu não conseguia falar com a Michelle. E aí eu pensei, né, eu conto nos congressos que eu pensei que a mãe dela tinha mandado ela para Barbacena, que é onde ficavam os loucos, né? Antigamente em Minas Gerais tinha um hospício em Barbacena, que tudo que era doido eles mandavam para lá. Aí eu falei assim, para a mãe dela evitar que ela ande comigo, mandou para lá. Só que eu encontrei a Michelle no culto de domingo. Eu perguntei, e aí, o que sua mãe falou? A Michelle falou comigo, cara, minha mãe gostou demais de você. Eu falei assim, como assim? Sua mãe gostou de mim do jeito que eu estava? Minha mãe gostou de você do jeito que você estava. Ela quer que você vá almoçar lá em casa. E aí eu fui, almocei lá, contei para ela que eu estava interessado na Michelle, ela abençoou o nosso relacionamento, do jeito que eu estava, naquele estilão assim, tranquilo. E a Michelle falou assim, sobre a importância que foi a mãe dela ter abençoado, porque tirou do coração dela toda dúvida. Quando a mãe dela falou assim, não, eu abençoo vocês, tirou do coração dela toda dúvida. Já não restava mais dúvida no coração dela. E ela diz assim, o nosso relacionamento, nós estamos juntos desde 2008, casados, juntos desde 2005. Ela diz assim, nós devemos o sucesso do nosso relacionamento à bênção dos nossos pais. E é verdade.
No dia que a minha mãe sempre brincava assim, a menina que vai namorar com você, ela tem que vir me pedir. E eu ficava assim, morrendo de vergonha daquilo, né? Pensou, eu peço a mãe da menina, agora a menina vim pedir a minha mãe. Achava isso ridículo, né? E um dia eu me converti e eu achei, poxa, legal, vou levar a Michele para pedir minha mãe para namorar comigo. Aí levei, a Michele foi lá, pediu, olha, dona Fátima, estou interessado no Juninho. Eu quero começar um namoro com ele e tal, eu queria saber se ela abençoou. Minha mãe falou, claro que eu abençoo. Abençoou. Aí a Michele foi embora. Minha mãe, sempre que eu apresentava uma moça para ela, minha mãe fazia uma ressalva. Ela falava assim, olha, Juninho, a menina é bonitinha, mas, se eu fosse eu abri o olho. Aí na hora que a Michele foi embora, que eu levei ela embora e voltei, minha mãe falou comigo, olha, Juninho, eu falei, já vem minha mãe, né? Até na Michele ela encontrou alguma coisa errada, pelo amor de Deus. Ela olhou para mim e falou comigo assim, não perde essa garota, não. Aí eu falei, beleza, não vou perder. Missão dada, missão cumprida. Nós estamos juntos há quase 10 anos. Por quê? Por causa da bênção dos nossos pais. Então Deus confirma a bênção dele a partir da vida dos nossos pais. Uma frase que eu li no Facebook hoje diz assim, quando vem de Deus, é leve, é simples, é natural, não é forçado, traz paz, faz a gente ficar bem e gera tranquilidade no nosso coração. Então, quando é de Deus, flui naturalmente. Essa frase está lá no meu Facebook, se você quiser pegar lá. Gera tranquilidade. A gente fica tranquilo. Por quê? Porque é de Deus, não resta dúvida. Então, a primeira coisa que você deve perguntar é o seguinte, nós temos a bênção de Deus? É comprovado na palavra de Deus que nós não estamos em rebelião, em pecado? Nós temos a bênção dos nossos pais? Então, beleza. Já é um bom começo. Esse relacionamento está vindo de Deus. A segunda coisa que você deve se perguntar é, nós temos os mesmos propósitos? Temos propósitos parecidos? Porque é comum uma pessoa estar com alguém que só quer estar ali, enquanto ela quer viver o resto da vida do lado dela. E nós não nascemos para ser um passatempo na vida de ninguém. Nós cristãos, não sei se esse é o seu desejo, mas mesmo antes de eu me converter, o meu grande desejo era encontrar um amor para a vida toda. Ter alguém para eu poder compartilhar todos os meus sonhos, todos os meus planos, para eu poder ajudar a pessoa também a realizar os sonhos dela. Então eu não nasci para ser passatempo na vida de ninguém. Eu sempre que eu começava um relacionamento, por mais que todos os meus relacionamentos antes da Michele não terem dado certo, eu sempre entrava em um relacionamento para que ele desse certo, para que eu vivesse com aquela pessoa pelo resto da vida, para que nós pudéssemos compartilhar muita coisa junto. Mas a maioria das pessoas com quem eu me relacionei só queriam estar ali, só queriam ter aquele momento, só queriam compartilhar de algum prazer, de alguma experiência ali naquele momento e já era. Então é importante você avaliar se os propósitos são iguais. Nós sabemos que o cristão, o servo de Deus, ele não namora por namorar, não namora para passar tempo, não namora para brincar. O propósito de um namoro cristão é o casamento. A Bíblia diz lá em Gênesis, lá no início, no capítulo 2, se eu não me engano, no verso 24, exatamente, Gênesis 2, 24, diz assim, por isso o homem deixa a sua mãe, o seu pai, e une-se a sua esposa, e torna-se com ela uma só carne. O propósito da união entre duas pessoas que temem a Deus, que servem a Deus, é o casamento. Então, antes de você começar a namorar alguém, descubra se essa pessoa também se importa com isso. Se essa pessoa acha que casar é legal. Se essa pessoa quer se casar ou se ela quer só tirar um tempo com você. Porque se essa pessoa quiser só ter um tempo, ela vai acabar te ferindo. Porque você quer ter um tempo maior com ela. Você quer viver o resto da vida do lado dela. Então é bom você avaliar isso. Essa pessoa tem propósitos iguais ao meu? Outra coisa importante que você deve se perguntar, nós temos harmonia? Nós temos harmonia? Olha o que eu estava pensando hoje, meditando, e veio ao meu coração. Harmonia é fazer instrumentos diferentes, com sons diferentes, tocarem em sintonia a mesma melodia. Harmonia é você pegar instrumentos diferentes, com sons diferentes. A guitarra faz o mesmo som da bateria? Faz, não faz. São sons diferentes, são instrumentos diferentes, mas eles juntam em uma harmonia para poder fazer uma melodia juntos. Eles vão fazer uma canção dar certo. Nós, seres humanos, nós somos diferentes, completamente diferentes. Homens e mulheres, então, pensamentos totalmente diferentes, muito diferentes. Se você acha hoje que você convive com algumas meninas, você convive com alguns rapazes, vocês se encontram para tomar um sorvete, conversam pelo Facebook, se você acha
já encontra a diferença, espere você casar para você ver o que é a diferença. É muito diferente. A união entre um homem e uma mulher só pode ser coisa de Deus, porque é só Ele para prover. Porque os dois pensam assim, a cabeça de uma mulher pensa uma coisa, a cabeça do homem pensa outra coisa, totalmente diferente. Esses dias eu estava conversando com 2 rapazes, nós estamos com planos de fazer coisas juntos, eu e esses 2 rapazes. E aí, na nossa conversa eu falei com eles assim, olha, esse rapaz aqui, ele pensa igual a mim, só que na hora de agir, ele faz diferente de mim. Ou seja, não que ele faz o errado, mas é que ele encontra uma forma de agir diferente. E eu falei com a terceira pessoa, você já pensa diferente de mim, mas talvez na hora de agir você faz igual a mim. Então veja bem, 3 homens conversando, e nós 3 encontramos 3 pensamentos totalmente diferentes, 3 maneiras totalmente diferentes de fazer a mesma coisa. Nós somos diferentes, mas a harmonia é o que faz isso dar certo. Se existe harmonia, as diferenças não tem problema, porque nós vamos ser instrumentos diferentes, com sons diferentes, cantando a mesma canção. E assim é o casamento. O cara pensa diferente, a mulher pensa diferente, mas existe harmonia entre eles. Numa música, tem um momento que a guitarra tem que parar para outro instrumento solar, tem momento que o instrumento tem que parar para a guitarra solar, tem momento para tudo. E no relacionamento também é assim. Tem momento que você tem que priorizar os sonhos do outro, tem momento que você tem que lutar pela felicidade do outro, e tem momento que o outro tem que lutar para a sua felicidade, tem que lutar para os seus sonhos darem certo. Então, harmonia. É importante ter harmonia. É importante os dois quererem a mesma coisa. É importante os dois terem os mesmos propósitos. Então, essa é a terceira pergunta que você deve fazer. A quarta pergunta que você deve fazer é: nós temos uma boa comunicação? Nós conseguimos nos entender? Eu percebo casais de namorados conversando e você vê que os dois, o cara falou uma coisa, a menina entendeu outra. É igual aquele negócio, telefone sem fio, aquela brincadeira que tinha antigamente, você fazia uma fila assim de pessoas, e aí lá na frente você falava uma coisa com a pessoa, falava assim, batatinha amarela, chegava cá na frente outra coisa, chegava um palavrão cá na frente, porque o cara falou uma coisa lá e a pessoa foi transmitindo, e foi mudando, até chegar lá na frente. As pessoas não se comunicam. E um grande problema que eu vejo nos jovens hoje, não sei se acontece com você que namora aqui, mas que eu vejo na maioria dos jovens que eu encontro, é que é o seguinte, eles passam tanto tempo se beijando, tanto tempo falando sobre coisas que não têm importância, que eles se esquecem de se comunicar e falarem coisas importantes. Como eu disse no meu livro Casamento Começa Namoro, namoro é o tempo de estabelecer bases para o casamento. E base você estabelece conversando. Base você estabelece a partir de conversas. Por exemplo, princípios. Eu não abro mão desses princípios. E esses princípios vão ser bases para o nosso casamento. Olha, eu gosto das coisas assim. Por isso vamos tentar para ser assim. Vamos lutar para as coisas serem assim. A moça deve se comunicar com o rapaz falando assim, eu detesto quando eu chego no quarto e eu vejo a toalha do meu pai em cima da cama. Eu não gosto. Por isso, se você fizer isso no nosso casamento, eu vou ter que pegar a toalha molhada e te bater com ela até você aprender. Você está entendendo? São coisas que devem ser acertadas agora. Comunicação, conversar. A moça deve virar para o cara e falar com ele assim, olha, eu preciso que você corrija isso, porque isso não dá certo. Gente, é burrice demais você investir em um relacionamento que você está vendo que existem coisas na outra pessoa que você não suporta. Eu estou falando de não suportar mesmo. Eu estou falando da pessoa que às vezes ela é mentirosa, você não suporta a mentira e você está percebendo que o outro é mentiroso. E aí você está falando assim, não, lá no casamento ele vai mudar. O cara é agressivo, o cara te pega e te dá uns esfrega de vez em quando, a menina te arranha de vez em quando. Você não gosta disso, aí você está assim, não, lá vai mudar. Casamento só melhora o que começou bom. O que começou ruim, piora. E piora muito. É no namoro que devem ser estabelecidos diálogos, conversas. Olha, isso não dá para mim. Se você continuar assim, melhor que a gente pare aqui. Melhor que a gente não continue. Melhor que a gente interrompa esse relacionamento agora. Sabe por que alguns dos que estão aqui, não todos, mas pode ser que essa palavra seja para alguém que está aqui agora. Sabe por que alguns aqui se feriram? Porque não deram atenção a alguns sinais no início de um relacionamento. A pessoa fez tudo o que ela não gostava. E aquele era o sinal de que ela não deveria entrar naquela relação. Ela foi pensando assim, não, com o tempo vai dar certo. Com o tempo as coisas chegam no lugar. E não chegaram, e essa pessoa se feriu e está ferida.
A gente precisa observar isso. É no início das coisas que você decide desistir ou investir nela. Você tem que ter critérios, olhar para aquela coisa e falar assim, realmente, essa pessoa faz isso, isso. A Michelle, uma vez, ela foi sair com um rapaz, crente. Foi sair com ele. Ele levou ela na pizzaria, queria orar com ela, levou ela na pizzaria. Eu dou graças a Deus por esse cara até hoje, porque ele fez a babaquice dele lá e não deu certo, aí eu cheguei na história. O cara levou a Michelle para poder comer uma pizza. E aí, ele sentou, fez o pedido da pizza e os dois estão conversando e a pizza não chegava. A pizza demorou para chegar. O cara deu um grito com o garçom no meio do restaurante. Falou com ele, senhor, meu amigo, e minha pizza? Não vai chegar, não? Estou esperando esse tempo todo aqui. O cara foi tão assim, mal educado e agressivo com o cara, que a Michelle falou com ele assim, olha, você me desculpe, mas coma a sua pizza sozinho. Estou indo embora. E ela foi embora. Sabe o que ela falou comigo? Ela falou comigo assim, por que ele não achou legal esperar a pizza comigo? Estava conversando comigo. Não era para ele se importar com a pizza, porque eu estava com ele poderia ter conversado comigo, aproveitado que a pizza estava demorando e conversado comigo. Mas ele foi mal educado, eu não suporto falta de educação. Ela foi embora. Está vendo? Ali naquele dia, no primeiro encontro dela com aquele cara, o cara deu o sinal de que não era para ela entrar naquele relacionamento, porque tinha coisa melhor para ela. E se ela não tivesse visto esse sinal, ela teria entrado no relacionamento e teria perdido o melhor de Deus para a vida dela. Outra coisa importante, que deve ser, a outra pergunta é, existe fidelidade e em contrapartida confiança? Existe isso? Ele é a mesma pessoa longe de mim que é perto de mim. Ela é a mesma pessoa longe de mim que é perto de mim. E quando ele está sozinho dentro do quarto dele, ele é fiel à minha pessoa ou ele fica acessando aquelas porcarias na internet? E quando ela está distante de mim, ela é fiel ou ela fica acessando aquilo também na internet? Já é uma questão de infidelidade. Já está ali a infidelidade. Existe fidelidade. Eu posso confiar nele porque ele é fiel. Eu posso deixar ele tranquilo, viver a vida dele sem cobranças, sem exigências, porque eu confio nele, porque ele já me deu prova suficiente para isso. Gente, a pior coisa que tem é um relacionamento onde não existe confiança. Não tem coisa pior, em que a pessoa vive querendo saber tudo que você fez durante o dia. Eu conheço uma pessoa, ela veio até visitar a nossa igreja aqui, no domingo. Quando o namorado dela chega perto dela, ele pede um relatório de tudo o que ela fez no dia dela. De tudo. Imagina o que é isso, cara. Uma pessoa chegar em você e falar assim, eu quero que você me relate tintim por tintim, detalhe por detalhe, com quem que você conversou hoje de manhã? Com quem que você conversou na hora do almoço? O que você fez? Gente, isso é ruim demais. Não existe confiança. A pessoa está querendo informação que ela não precisa ter. E tem gente que não tem confiança ao ponto de vasculhar as coisas do outro. A Michelle tem minha senha do meu Facebook, eu tenho a senha do Facebook dela, o celular dela, eu que coloquei a senha no celular dela, ela sabe a senha do meu celular. Eu e Michelle, nós ficamos despreocupados, ninguém fica vendo o Facebook um do outro, mensagem um do outro, WhatsApp um do outro, mas está lá. Se ela quiser ver, está aqui, ela sabe. Esses dias eu mudo a senha do meu Facebook de 3 em 3 meses, eu faço questão de anotar, Michelle, essa é a senha do meu Facebook, está aqui, olha. Você pode acessar quando você quiser. Isso estabeleceu entre nós confiança. Isso estabeleceu entre nós fidelidade. Eu lembro que antes de nós nos casarmos, quando nós ainda estávamos orando, eu fui convidado para ir a uma festa de um amigo. E ela estava falando, não vai nessa festa não, porque é festa do mundo. Eu falei assim, não, é a oportunidade de eu ser luz lá e tal, eu vou. E aí eu estava com paz no meu coração para ir e fui a essa festa nesse dia. E quando eu cheguei lá nessa festa, tinha uma menina lá, que antes de eu namorar a Michelle, quando eu era do mundo, eu era doido com aquela menina, eu achava ela muito bonita. E agora eu estava com a Michelle, e a menina começou a me dar bola, a menina que sempre, a vida toda, me cortava, me podava, me achava ridículo. Agora ela simplesmente olhou para mim e falou comigo assim, e aí, vamos sair daqui para um lugar mais tranquilo? E eu saí mesmo para casa, vazei fora. Só que cheguei para a Michelle e fui sincero com ela. Falei com ela assim, olha Michelle, eu estava lá na festa, e aí
a fulana de tal chegou perto de mim, falou isso. E eu vou confessar que eu pensei mesmo em aceitar a proposta dela. Só que eu decidi sair da festa porque eu quero ficar com você, eu quero edificar uma vida do seu lado, eu quero ter um relacionamento com você. E essa abertura minha, essa sinceridade minha para a qual ela gerou nela confiança. Ela entendeu que eu era fiel, que embora eu pudesse até ser tentado, eu não ia ceder à tentação. Porque eu contei para ela. Eu simplesmente me abri com ela. Então é importante isso. Nós temos confiança e ele é fiel, ela é fiel. Outra pergunta importante, que deve ser avaliada também, não é a mais importante, mas é uma pergunta importante, seria: existe amor? Por que não é a pergunta mais importante? Vou dizer, porque eu acredito que não é o amor que sustenta um relacionamento, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Duas pessoas conseguem se amar mesmo que elas comecem um relacionamento como estranhos. Começam a compartilhar a vida um com o outro. Começam a contar segredos, a confiar um no outro. O amor pode ser gerado, o amor pode nascer entre os dois, porque a forma como eu me relaciono com aquela pessoa desperta nela o amor. A forma com que eu me relaciono gera nela o amor. Então, o amor é importante, mas ele não é o mais importante. Essas coisas, por exemplo, a confiança e a fidelidade geram o amor. Propósitos iguais geram o amor. A bênção de Deus gera o amor. Mas é importante ter o amor, porque ninguém vai viver o resto da vida do lado de alguém que não ama. Então deve perguntar: eu amo essa pessoa ou é paixão? Muita gente confunde esse negócio aí, ó. Paixão e amor. Aí tem gente que fala assim: ah não, a paixão passou. Passou como? Eu estava lendo um livro esses dias sobre os neurocientistas que fizeram um livro muito bacana sobre a questão do sexo, sobre a questão da paixão, essas coisas. E ele é inglês, eu tenho que ficar traduzindo ele lá no Google lá para eu poder entender ele. Eles disseram assim, que a paixão ela dura cerca de 2 anos. A gente acha que ela é passageira, passou 3 meses, acabou. A paixão pode durar 2 anos. A pessoa pode passar 2 anos apaixonada por alguém, e daí a pouco aquilo se esfriar, aquilo indo embora. E ela pode confundir isso com amor. Então é importante você saber se você ama, se você está apaixonado. Eu não vi no culto de domingo, não. Eu não vi no culto de domingo de manhã. Mas eu fiquei sabendo que o pastor, como é que é o nome do pastor lá? Maluta. Pregou uma mensagem que ele falou sobre o amor. E aquilo que me falaram é justamente o que eu entendo. Me falaram que ele disse assim: amar é se doar. Amar é entregar. Sabe o que significa a palavra amor, Diego? Eu me colocar no lugar do outro. Eu tenho um grande problema com essa palavra, Vitor. Um grande problema. Eu só falo que amo quando eu amo de verdade. Se um dia eu virar para você e falar assim, eu te amo, cara, pode ter certeza que eu sou capaz de morrer no seu lugar. Porque amar é se colocar no lugar do outro, é ser capaz de se colocar na faca. O cara está querendo matar o outro, não vou entrar na faca por você, porque eu te amo. É que ser capaz de arrancar o seu coração e colocar no coração do outro. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou no lugar dela. É bíblico. Amar é isso. Não é só palavras. Não é só uma pessoa colocar um anel no seu dedo. A própria Bíblia diz em João que nós não devemos amar só de palavras, mas de atitude. Amor é importante. É importante. Mas o amor é gerado por todas essas coisas. Todas essas coisas geram o amor. Essas são as perguntas mais importantes. A primeira, tem a bênção de Deus. Como que Deus confirma a bênção dele? Através da sua palavra e através dos meus pais. Qual é a segunda pergunta mais importante? Nós temos propósitos iguais? Terceira, temos harmonia? Temos uma boa comunicação? Existe fidelidade e confiança? Existe amor? Essas perguntas são importantes. Eu poderia falar um monte de coisas, mas de tudo que eu poderia falar, eu acredito que essas coisas são as mais importantes. E, para concluir essa mensagem, gostaria de falar sobre 2 desafios. O grande desafio de um homem e o grande desafio de uma mulher. O grande desafio de um homem é encontrar uma mulher virtuosa. Esse é o grande desafio de um homem. Sabe por quê? Porque mulheres sem virtudes nós encontramos a qualquer momento. Mas mulher virtuosa,
Olha o que a Bíblia diz sobre a mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, verso 10. Provérbios capítulo 31, verso 10. A Bíblia vai dizer o seguinte sobre a mulher virtuosa. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O texto está dizendo assim, que a mulher ela é valiosa. O seu valor muito excede ao de rubis. Algumas linguagens dizem, muito excede ao valor de finas joias. Ela é valiosa. E o texto fala, quem a achará? Não é todos que encontram. Tem alguém que encontra, mas não é todos que encontram. Na minha Bíblia antiga, essa Bíblia é nova, mas na minha Bíblia antiga você pode ver que está escrito assim, eu encontrei. Eu escrevi a caneta, eu encontrei. Olha, está mais difícil encontrar mulher virtuosa do que ouro no meio da rua. Você acha ouro no meio da rua, mas mulher virtuosa está difícil. Eu acredito que aqui entre nós temos muitas, amém? Mas está difícil encontrar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu grande desafio, rapaz, é encontrar uma mulher virtuosa. Provérbios 18, 22, diz assim, abre aí, Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Olha só, aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Há um outro texto que diz assim, casas e riquezas são heranças do pai, dos pais, mas a mulher virtuosa é a herança do Senhor. Você consegue casas e riquezas como herança dos seus pais, mas a esposa prudente, a mulher virtuosa, ela vem do Senhor. Então o grande desafio do homem é encontrar uma mulher virtuosa, é encontrar uma mulher segundo o coração de Deus. E o grande desafio de uma mulher é encontrar um homem temente a Deus. É encontrar um homem que tema ao Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. É o princípio de toda sabedoria. No Salmo 128, se você puder abrir comigo lá. Salmo 128. O desafio de toda mulher é encontrar um homem temente a Deus. Salmo 128, verso 1 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, como rebentos da oliveira a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Olha o que a Bíblia está dizendo, feliz é o homem que teme a Deus. E mais feliz ainda é a mulher que encontra esse homem. Mais feliz ainda é a mulher que encontra o homem temente ao Senhor. Quando nós lemos Gênesis, lá no capítulo 39, verso 10, nós encontramos José recusando ir para a cama com a mulher de Potifar por temer a Deus, por ser um homem temente a Deus. Feliz o homem que encontra uma mulher virtuosa. Feliz a mulher que encontra um homem temente a Deus. A minha oração por você nessa noite, por você, rapaz, é que você encontre uma mulher virtuosa. Por você, moça, é que você encontre um homem temente a Deus. Você recebe essa oração? Se você recebe, feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Como eu vou encontrar um homem temente a Deus? Sendo uma mulher virtuosa. Como eu vou encontrar uma mulher virtuosa? Sendo um homem temente a Deus. Nós só atraímos o que nós temos. Nós só atraímos o que somos. Se você quer atrair algo bom, tenha algo bom para oferecer.
Se você quer ser feliz ao lado de alguém, esteja disposto a fazer alguém feliz. Senhor, nessa noite, eu oro por cada rapaz e por cada moça que estão neste lugar. Eu oro, Deus, para que eles não se conformem com este mundo, para que eles não se conformem com este tempo, para que eles não sejam influenciados pela maneira como o mundo lida com relacionamentos, Deus. Que eles entendam o propósito do Senhor. Que eles entendam, Deus, que as moças que estão neste lugar entendam que o Senhor quer que elas encontrem um homem temente a Deus. Que os rapazes que estão neste lugar entendam que o Senhor quer que eles sejam tementes ao Senhor e encontrem uma mulher virtuosa. Eu oro, Deus, por cada um deles, pedindo ao Senhor, Deus, que os ajude na escolha da pessoa com quem eles vão se relacionar. Como eu disse, Deus, essa é uma das escolhas mais importantes da nossa vida. Que eles, Deus, tenham sabedoria para escolher. Que eles tenham sabedoria, Deus, para poder encontrar e selecionar essa pessoa com quem eles vão viver o resto de suas vidas. Mas eu oro do fundo do meu coração, Deus, para que eles encontrem alguém segundo o coração do Senhor. Para que aqui diante de mim, Deus, estejam jovens que no futuro edificarão famílias sobre a rocha, edificarão lares sobre a rocha. Jovens, solteiros, pessoas de todas as idades, Deus, que terão relacionamentos debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor, Deus, possa renovar as esperanças de alguns. Que o Senhor possa ensinar alguns a esperar o tempo do Senhor. E que o Senhor nos ajude a não cometer um erro ao escolher a pessoa com quem vamos viver o resto de nossas vidas. Que o Senhor nos dê direção. Que o Espírito do Senhor nos guie nessa escolha. Em nome de Jesus, Deus.